Estamos de volta aqui na NDTV Record com o Clube da Bola. Você pode rever o programa, outros programas, outras edições no ndplay.com.br, tá tudo lá. É só entrar, dar o play e curtir, não tem que preencher cadastro, botar endereço, CPF, não tem nada disso. Só entrar lá e curtir o ndplay.com.br. Série C, Figueirense e Botafogo da Paraíba, coloca na tela os detalhes desse encontro aí, ó. Vai ser amanhã, 7 da noite, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Vai ser um pouquinho mais cedo, né? 7 vai estar frio, hein? O Ian já disse que já não vai. O Ian não vai, tá muito frio. 7 da noite, tinha que ser 4 da tarde esse jogo, mas tá tudo certo. Vamos curtir aí Figueirense e Botafogo pela Série C, 8ª rodada. O atacante Felipe Augusto falou, né, sobre esse desafio diante do Alvinegro aí da Paraíba. Vamos ouvir o Felipe. É um jogo muito importante, né? Como você disse, a gente vem de 3 jogos assim, numa crescente boa, de bons jogos, de desempenho bom. E dentro de casa não pode ser diferente, impor nosso ritmo, buscar a vitória a todo custo. Obviamente que a gente vai contar bastante com o nosso torcedor. No domingo, esse horário, o Scarpelli com certeza vai estar bastante cheio, o torcedor nos empurrando rumo a mais uma vitória. Óbvio que um jogo difícil também, para a gente vencer e sair dessa zona desconfortável que acho que não condiz com que a competição que o Figueirense quer fazer, né? Então acho que a expectativa é grande, a gente está se preparando bastante para mais esse jogo decisivo dentro de casa. Tá aí, palavras do Felipe. Ian, Figueirense atualmente está na zona perigosa. Venceu, saiu ou venceu ainda depende do somatório, do outro resultado? Como é que é? Bom, mas o Figueirense está um ponto atrás, né, do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, teoricamente, não depende apenas de si, né? Mas acredito que vencendo, deva, enfim, sair dessa zona incômoda, né? Muito importante o Figueirense fazer esses resultados em casa. Acho muito difícil falar em acesso, iludir o torcedor, dizendo que, de repente se conseguir uma arrancada. Acho que não, a gente tem que pensar jogo a jogo. Figueirense, principalmente, conseguir esses resultados dentro do Orlando Scarpelli. Acho que a boa notícia é que pelo menos o time parou de tomar gol. São 2 jogos seguidos sem sofrer gols. Jogo passado, o Igor Gabriel, que estreou, foi no lugar do Fabrício, que estava suspenso. Foi muito bem, pegou pênalti, fez defesas difíceis, o Figueirense segurou o resultado mesmo com um jogador a menos. Igor, que vai ser desfalque no jogo de amanhã, tem uma microlesão na coxa, segundo trouxe o nosso Jorge Júnior, e o Fabrício volta naturalmente para o gol. Mas é importante o Figueirense fazer o resultado, não precisa pensar em desempenho, tem que vencer no momento, tem que conseguir resultado, tem que vencer. Como diria o Miguelzinho, é o jogo do biquinho, né? Fazer aquele 1-0, conseguir segurar o resultado, conseguir pontuar principalmente para sair o mais rápido possível dessa zona incômoda e aí sim, de repente, pensar em voos mais altos nessa Série C. Pegando essa deixa do Ian, JP, pode pensar em voos mais altos? Ainda lá dentro, você que acompanha os treinos, está mais perto do time, da comissão técnica, o objetivo é, claro, escapar da zona perigosa e entrar no G8? É isso mesmo, Mancha. Ainda se fala, né, nessa classificação do Figueirense no G8, mas a gente sabe que está distante e, na minha opinião, acredito que vai passar muito por essa partida diante do Botafogo, né? É um time que está um pouco mais acima do Figueirense, então com uma vitória, o Furacão sai ali da zona de rebaixamento e aí sim começa a respirar, olhar um pouco mais para cima. Como o Ian disse, é muito bom que o Figueirense parou de levar gols, nos últimos 2 jogos já são nenhum gol tomado, né? Então era o principal problema com a equipe do Thiago Carvalho. Agora com o Pintado, Mancha, é um treinador que entende mais também como é a Série C, né? Aquele jogo mais físico, aquele jogo truncado, brigado, que tem que ser no jogo do biquinho, ganhar 1-0, tem que lutar até o último minuto, e o Figueirense vem fazendo isso com o Pintado. Vem lutando até o último minuto, é um time que dá carrinho, é um time que briga quando precisa. Então eu acho interessante essa mudança de postura do Figueirense na mão do Pintado e também olhar para cima. Uma possível classificação vai passar muito por esse jogo diante do Botafogo, que ainda, em tese, é um início de competição. O Figueirense vencendo sai do Z4, então precisa demais dessa vitória e, claro, vai ter o apoio do torcedor que até nas fases mais difíceis não abandonou o Figueirense. Legal. O outro representante catarinense na Série C é o Brusque. Joga contra o Confiança também amanhã, 4h30. A gente tem os detalhes dessa partida. Vai ser na Arena Batistão, em Aracaju, o jogo contra o Confiança, 4h30 lá em Sergipe. Assunto para Rodrigo Santos. Rodrigo, a gente começou lá no início do programa falando, né, Figueirense e Brusque. O Brusque
vive uma situação no momento mais confortável, mas não existe vida tranquila numa Série C. Porque você vê que o campeonato está muito encaixotado na classificação, viu, Acha? Por exemplo, o Figueirense pega o Botafogo. O Botafogo está em décimo lugar na tabela com 9 pontos. Então, teoricamente, se o Figueirense vencer, ele empata com o 10º colocado e vai ficar, teoricamente, a 1 ponto do G8. Então, é importante a sequência. O Brusque tem 14 pontos, é segundo colocado. Tá, tem uma gordurinha de 4 pontos, mas com 2 rodadas, se o time não pontuar, ele pode perder essa gordura. Bom, menos mal que assim, se a gente olhar a postura do time em campo, é um time que está tomando pouco gol, é um time que, enfim, tem ainda alguns probleminhas no ataque, mas parece que o Felipe Gouveia conseguiu encontrar um caminho para o setor ofensivo. Depois de apanhar um pouco, principalmente no jogo contra o Atlético Paranaense, mas, por exemplo, contra a Ponte Preta, todo mundo ficou surpreso com aquele time fazendo 4 gols na Ponte. E aí vai lá, ganha magrinho, mas ganha do São Bernardo de 1-0, mas com uma defesa que já está mais arrumadinha, todo mundo já conhece a defesa, mesmo com desfalques, mesmo sem o Alex Juan lesionado, mas sofrendo no ataque. O Brusque, e não só o Brusque, Figueirense, o Avaí, o Criciúma, está todo mundo ansiosamente esperando a chegada da janela de transferência para poder reforçar. Falando em ataque, o Brusque perdeu o Álvaro, seu centroavante. Não que o Álvaro tenha feito a diferença, mas é o camisa 9, o cara que faz ali a presença de área, lesão de tendão de Aquiles, sozinho machucou contra o São Bernardo. Já mais um desfalque. O Brusque tem mais um centroavante só, que é o João Veras, que vai jogar contra o Confiança. Jogo perigoso contra o Lanterna, treinado pelo Luizinho Vieira, que esteve aqui no ano passado, na campanha do rebaixamento, e é aquela partida perigosa. Mas o Brusque tem mostrado nas partidas, e principalmente por ter vencido o líder da forma como foi, fora de casa por 4-1, que tem um time que ganha um pouco mais de confiabilidade, mesmo com tantos desfalques, com um plantel arrebentado. Tem que ser dito, o trabalho do Felipe Gouveia é um trabalho bem feito, com um elenco bastante arrebentado. Vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Confiança. E tem uma outra boa notícia, a Série C vai ter agora 2 rodadas com 15 dias de diferença. Então vai dar tempo de recuperar os times. O Brusque joga hoje, só joga no dia 15 contra o Tombense, depois dia 30 contra o Floresta. Figueirense também vai ter esse jogo contra o Botafogo, depois vai ter 15 dias até o jogo contra o Londrina e mais 15 para o jogo contra o Confiança. Aproveitar essas 2 semanas também para recuperar o time aí para essa sequência do campeonato. Mas tem que dizer que o Brusque, com 14 pontos, faz uma campanha sensacional, praticamente metade do caminho andado para conseguir a classificação. Legal. Falar um pouquinho também da Série D, né? A 4ª divisão nacional, Santa Catarina está muito bem no grupo A8 e o jogo de domingo tem Guarani de Bagé, equipe do Rio Grande do Sul, contra o Barra Catarinense no estádio Estrela d'Alva, lá em Bagé, 4 da tarde. O outro time catarinense, que é o Joinville, lidera o grupo A8, joga com o Brasil. Na Arena Joinville, o jogo também amanhã, 4 da tarde, lá no norte do estado, o Jack, que é a liderança. E o Marinheiro, só na segunda-feira, temos Marcílio Dias e São Luís, equipe gaúcha também, segunda-feira às 8 horas da noite, valendo a liderança do grupo A8, caso o Joinville não vença, tropece diante do seu adversário. O Cacá Oliveira tá na área para falar mais do Marinheiro. Boa tarde, Mancha. Boa tarde para você que está ligado no Clube da Bola. O Marcílio Dias vive um grande momento. São 3 vitórias consecutivas dentro da Série D do Brasileiro. E de quebra, um tabu que foi superado. Há 17 anos que o Marcílio não ganhava no Rio Grande do Sul. Venceu o Brasil de Pelotas por 2-1 lá no Bento Freitas e embalou na competição. É vice-líder, pertinho do Jack e vai brigar até o final, com certeza, pela melhor posição do grupo, até para ter a vantagem do mata-mata de decidir em casa. Lembrando que a Série D são 8 grupos de 8, classificam os 4 melhores e aí é mata-mata contra todo o Brasil. Então, classificar bem dá a vantagem para o Marcílio fazer o segundo jogo em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. Próximo compromisso é segunda-feira, às 20 horas, contra o São Luís. E olha, vai ser casa cheia. O clube fez meia entrada para todo mundo e os ingressos praticamente esgotados. Então deveremos ter aí um público próximo dos 6 mil, que é o objetivo da diretoria. O jogo é importante, fecha a rodada e o Marcílio que briga por essa primeira posição. Felipe Borges, lateral esquerdo, pediu rescisão de contrato alegando problemas pessoais. O Marcílio ficou sem o titular da lateral esquerda. Marquinhos Pedroso, aquele do Figueirense, continua no Marcílio e deve ser o titular contra o São Luís.
O Felipe Baiano cumpriu suspensão, volta, mas acho que fica no banco, porque o Rodolfo Potiguar, o Pitbull do Vale, já estreou e foi muito bem. Deve continuar com as 5 do Marinheiro. Segunda-feira, 20 horas, Marcílio e São Luís com casa cheia pela Série D do Brasileiro. Expectativa boa aqui no Gigantão, viu, Mancha? Volto contigo. Legal, valeu, Kaká, pelas informações. E Ansel, teremos, claro, amanhã mais uma transmissão, né? Um jogaço de bola na tela da NDTV Record. Corinthians e Vitória se enfrentam na Neoquímica, as duas equipes buscando esquecer as eliminações recentes na Sul-Americana e escrever uma nova história no Brasileirão, Ian. Pois é, Mancho, o Corinthians chama atenção em como vai mal nas competições continentais, né? Foi muito mal na Libertadores, caiu na pré-Libertadores de novo. Aí foi jogar a fase de grupos da Sul-Americana, a gente esperava que, pelo grupo que pegou, classificasse até sem tanta dificuldade assim. Perdeu do time praticamente reserva do Huracan, eliminado mais uma vez, agora tem só o Brasileirão, a Copa do Brasil pela frente. O Vitória, assim, a eliminação do Vitória é um negócio que é difícil de explicar, cara, na Sul-Americana. O Lucas Arcanjo, que é um bom goleiro, recebeu a bola recuada, foi tocar, a bola passou por cima do pé dele, gol contra, a Vitória eliminada. Montinho artilheiro. Cara, é difícil de explicar. Dois times que vêm de eliminações, vão ter que lamber as feridas, virar essa chave, mas tem tudo para ser um jogão aqui na tela da NDTV Record, Mancha. Você fechar o final de semana, fechar o domingo, horário legal, 6h30, Corinthians e Vitória na tela da NDTV Record. A gente está encerrando o Clube da Bola deste sábado. Semana que vem a gente está de volta com mais papo aí, com mais discussão, debate sobre o futebol catarinense, nacional, internacional e, por que não, agora com Carlo Ancelotti, intergaláctico. Ansel, seu abraço. Você sempre tem uma boa lista de abraços. Não, porque quem tem uma boa lista de abraços geralmente é JP Bianchi, faz tempo que ele não participa. Isso aí vai ser a lista dele deve estar... Vai ser útil, vai ser útil. Tirou um envelope do bolso aqui agora há pouco, mas já tem uma lista grande. Vou mandar um beijo para minha esposa que está em casa assistindo o programa, para minha sogra, para o pessoal da Análise Tática Vai, que está sempre dando umas cornetadas e falando que eu sou parecido com o Kaká lá no grupo. Mas então os abraços de hoje vão para esses três. Tá certo. Rodrigo Santos, sempre legal te receber aqui. Volte mais vezes, venha mais vezes. Tem abraço? É só ligar. Eu não vou ser curto porque o JP tem aquela lista grande. Aliás, JP, a TV tá te fazendo bem, hein, JP? Tá pegando um solzinho aí, já tá com aparência melhor. Mas tudo bem. Vou deixar um abraço para a família que tá em casa, tá acompanhando aí nesse sábado. Bom final de semana a todos e uma próxima, só ligar. Valeu, Rodrigo. Renato, tem abraço? Para Itajaí lá, grande Ademir Capacete, jogador, sempre acompanha o programa, todo sábado. Um abraço para ele. Legal, a gente vai ficando por aqui, tô brincando. JP, tem abraço, JP? Mas deixa eu deixar um abraço para minha família, meus amigos que estão sempre acompanhando, né? Também deixar um abraço especial pro Kesney, meu barbeiro, que também deixou ontem deixou ali na régua pra gente, sempre importante, né? Mas no mais é isso mesmo, Mancha, pra família que tá sempre acompanhando e os amigos também. Legal demais. O meu abraço vai para Teodora, fã número 1 do Clube da Bola, para Dona Estela, Dona Catarina, Dona Orleta. Essas não perdem um sábado, tão sempre ligadinhas aqui na NDTV Record. Se quer rever o programa, mandar o comentário do JP pro amigo, a participação do Rodrigo Santos, todo o material tá lá no ndplay.com.br. Aliás, todo o material do Grupo ND tá concentrado lá, como eu falei anteriormente. Você não paga nada, não tem que preencher ficha, cadastro para entrar. É muito fácil. Você dá o clique, dá o play e curte aí o ndplay.com.br. Amanhã, 6h30, tem Corinthians e Vitória na tela da NDTV Record. Jogaço imperdível. A gente volta sábado que vem, mas segunda-feira, no Santa Catarina no ar, cedinho, você já confere o que rolou no mundo esportivo com Alice Queiroz. Até sábado que vem, galera. Um beijo, se cuidem, bom sábado, bom domingo e se agasalhem, porque friozinho tá chegando. Até lá!